Obrigado, pastor Leandro. E bom dia, meus irmãos em Cristo Jesus. Privilégio estar com vocês neste local bonito, diante de um povo mais bonito ainda. Então, pastor Leandro falou que eu sou brasileiro. De fato, depois de 25 anos aqui, eu não sei o que eu sou mais. Mas eu me sinto muito bem em seu meio. Ele falou que eu acabei de conhecê-lo em 2010. Então, eu gostaria de apresentar para vocês esta jovem família. Está conseguindo ali? Talvez vocês conheçam essa família. Vocês podem virar aquela trem para mim? Porque eu não posso ver. Então, essa foto eu encontrei ontem em meu coletânea de fotos e tudo isso. Então, acabei de conhecer Bárbara hoje. Realmente como ela cresceu. Então, meus parabéns, Leandro e Flávia. Muito bom. Muito bom. E também, eu gostaria de apresentar para vocês minha família. Então, vocês estão vendo ali a minha família em 2002 e também a minha família na atualidade. Sim, meu cabelo não mudou. Vocês já perceberam isso? E também, eu não sou Tim Keller. Para que vocês saibam, eu sou Davi Bledsoe. Então, ali vocês podem ver a foto da minha família em 2002, quando a gente estava em Belo Horizonte. E a minha família, essa foto foi tirada recentemente, quando a gente estava nos Estados Unidos. E também a minha filha, Marissa, ela já se casou. Por alguma razão, nessa foto não está incluindo meu genro. Eu gosto muito dessa foto. E também, outra foto ali, o rapaz ali é Haden. Haden não é nome muito comum aqui, mas eu estou aqui em uma igreja batista, então vocês devem conhecer o nome Haden, em homenagem de um pastor batista inglês, Charles Haddon Spurgeon, do século XIX. E também vocês podem ver ali a parte mais bonita do casal missionário, minha esposa Lauren. Nós comemoramos no mês passado 34 anos de casamento. Sim, eu me casei com 5 anos de idade. Porque eu sei o que as mulheres estão fazendo agora. Quantos anos ele tem? Então, como o pastor Leandro falou, nós estamos aqui em seu meio por alguns anos. E 15 anos nós passamos nas terras mineiras. Nós deixamos nossos corações em Minas Gerais. Então, nós criamos nossa família em Belo Horizonte e tudo isso. Mas a partir de 2015, nós percebemos que a cidade de Belo Horizonte estava se tornando mais e mais bagunçada e violenta. Portanto, nós mudamos nossa residência para a cidade do Rio de Janeiro. Não deu muito certo. Bem, vamos contemplar hoje sobre a gloriosa palavra de Deus. Meus amados, nós podemos dizer que a temática da igreja caiu em tempos difíceis. Deixem-me ilustrar esse ponto para vocês. Dependendo da cultura e sua história, nós podemos perceber que a presença de igrejas em uma sociedade pode ser enxergada como apenas mais um grupo religioso. Grupo cristão, budista, muçulmano, tanto faz para a sociedade. Ou, dependendo da sociedade, a presença de igrejas pode ser uma lembrança de exploração de sua cidadania. Ou uma ameaça presente.
Não é errado ouvir essas afirmações populares entre os evangélicos professantes hoje em dia. Eu sou a igreja está em nós. Vamos à igreja. A minha igreja fica na Avenida Fulano de Tal. É muito fulano de tal rolando por aqui, sabe isso? Eu lamento dizer que muitos membros que pertencem às igrejas não sabem por que eles pertencem à sua respectiva igreja. E, complicando a situação mais ainda, há um número expressivo de crentes professos os quais pensam que a igreja é opcional. Se ajuda a sua pessoa em seu discipulado, ótimo, meus parabéns. Mas eu estou bem. Minha pessoa, minha Bíblia e minha Deus e minhas orações diárias. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Qual é a sua opinião sobre a igreja? É importante salientar bem no começo que qualquer perspectiva sobre a igreja deve começar a partir de como Jesus a viu. Além disso, outras questões sobre a igreja precisam vir das Escrituras, as quais revelam esse mesmo Jesus Cristo. Senão, questões sobre a igreja seriam de acordo com as opiniões de cada um, as preferências pessoais e outras inovações humanas. Com o intuito hoje, meus amados, de basear nossa compreensão sobre a igreja na palavra de Deus, vamos refletir hoje na despedida do apóstolo Paulo aos pastores de Éfeso. Lucas, ele relata esse momento solene no livro de Atos, capítulo 20. Aqui em alguns instantes, eu vou começar a ler a partir do versículo 17. Então, Lucas 20, Atos 20, a partir de 17, versículo 17. Mas, antes de ler, eu gostaria de nos situar. Em outras palavras, eu gostaria de compartilhar com vocês o contexto de nosso texto bíblico. A cidade de Éfeso, nós sabemos que recebe muita atenção, muito destaque no Novo Testamento. E esse destaque reside em grande parte pela atuação missionária de Paulo e outros colegas em prol da igreja naquele contexto urbano. Nós sabemos que Paulo passou quase 3 anos morando em Éfeso durante a sua segunda viagem missionária. Ele, junto com Áquila e Priscila, plantou a igreja nesse lugar. Além disso, Éfeso serviu como a sua base de operações para difundir o evangelho e estabelecer outras igrejas na vasta região conhecida como Ásia Menor. Então, nosso trecho bíblico hoje relata a última vez que o apóstolo Paulo passou perto de Relâmpago em sua terceira viagem missionária, sua última viagem missionária, rumo à cidade de Jerusalém. Então, o que estava acontecendo? Ele sabia que ele nunca mais estaria naquela região. Além disso, ele temia que a fidelidade dessa igreja plantada estava em jogo. Portanto, ele, como homem morto andando, chamou os pastores com o intuito de lembrá-los de seu exemplo a imitar, exortá-los a levar a sério seu discipulado e seus papéis pastorais, e também advertê-los sobre a impiedade e as heresias que infiltrariam em suas vidas e na igreja se esses homens não estivessem atentos. Sabendo isso agora, vamos ler esse relato.
Atos 20, versículo 17. Lucas, movido pelo Espírito Santo, ele escreveu assim: de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse, e começa a partir desse momento seu discurso: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem também que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 22. Agora, compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Sei tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que eu estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidam de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreiam a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferosos penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiam. Lembram-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Versículo 32. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que eu fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Versículo 36. Tendo dito isso, ele ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que ele nunca mais vieram à sua face. Então, eles acompanharam Paulo até o navio. Que Deus nos abençoe. Que discurso denso. Que momento tocante. Então, meus amados, esse relato revela pelo menos 5 verdades, as quais comprovam que Cristo ama a igreja. Então, vamos contemplar sobre essas 5 verdades.
E essa é a primeira verdade que eu vou compartilhar com vocês agora, serve como alicerce a todas as outras verdades. Qual é essa primeira verdade? Cristo redimiu a igreja com seu sangue. Nós acabamos de cantar sobre isto. E veja o versículo 28. Essa frase, uma frase pequena ali, em versículo 28, que está exibido agora na tela. Eu vou ler, mas não deixem seus olhos passam por essas palavras sem medir seu devido peso. A igreja de Deus, ou a igreja do Senhor, que Ele comprou com seu próprio sangue. Meus amados, a linguagem pactual brilha através dessa declaração de Paulo. E nós vimos muitos outros semelhantes ao longo do Novo Testamento. Eu vou me conter quanto mais possível no contexto de Éfeso. E você pode lembrar que o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos Efésios. Então, nessa carta, ele falou isso, que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Também ele falou, Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Vejam bem, o Filho de Deus proviu o que Deus Santíssimo exigiu e o que o homem necessita para sua redenção de seu pecado, de sua rebelião contra seu Criador. Essa é a premissa da nova aliança, do novo pacto. Qual? Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Assim, podemos concluir esse primeiro ponto assim. A igreja é a iniciativa mais preciosa no coração de Deus. Por quê? Porque seu Filho eterno a resgatou de modo espontâneo com seu sangue. Basta citar o termo de carinho, podemos dizer, para a igreja, usada na palavra para descrever a igreja. Qual? A noiva de Cristo. Mas vamos continuar. Vamos ver uma outra verdade. Cristo, junto ao Pai, amorosamente deu à sua igreja a melhor dádiva. Qual? Vocês podem ver ali. Cristo está com a igreja por meio de seu Espírito. Lembra disso? Jesus, antes de sofrer, antes de subir ao céu, disse aos seus discípulos, não os deixarei órfãos. E a sua promessa indicava o envio do Espírito Santo e a bênção divina do novo nascimento. Então, por meio da ação do Espírito Santo e do ouvir do Evangelho, o redimido é capacitado a responder conforme ordenado por Deus. E no lado humano, nós sabemos que o Evangelho requer a sua aplicação pessoal, na parte de cada pessoa, e correta, conforme ordenado por Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele sempre ressaltou esta postura necessária quando ele pregava e conversava com pessoas sobre o Evangelho. E vocês podem ver isso bem resumido em versículo 21 ali. Testifiquei, tanto judeus como gregos. Por que tanto judeus como gregos? Somente um caminho. Somente uma pessoa. E que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Talvez em uma reunião como essa hoje, talvez tenha alguém aqui que ainda não tem dado a sua vida a Cristo. Eu falei isso ontem. Deus não tem netos, Ele só tem filhos.
E você não vai ser um filho de Deus porque você é simpático para com as coisas de Deus. Você não é filho de Deus porque você nasceu aqui. Nós sabemos que todos os pecados estão separados da glória de Deus. E nós temos que ser adotados na sua família. E como você pode ser adotado é entender a palavra de Deus, sua situação precária diante de um Deus santo e justo, mas também reconhecer que Ele enviou seu único Filho eterno. Ele se encarnou, habitou entre nós, morreu de modo espontâneo por nossos pecados em nosso lugar. E a oferta de salvação, oferta da vida eterna, oferta de perdão de seus pecados está aberto a todos. E sua resposta é crer no crucificado, no Cristo crucificado e ressurreto. E reconhecer o reinado dele na sua vida. Essa é a ideia de ser com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Se você ainda não tem feito isso, eu rogo que hoje seja seu dia de salvação. Essa igreja existe em grande parte para divulgar, disseminar esse glorioso evangelho de Jesus. E alguém sentou com cada pessoa que está aqui e explicou isso para ele. E será um grande privilégio para alguém dessa igreja sentar com você, tomar café com você e explicar mais e mais as implicações. Mas vamos continuar aqui. Assim, meus amados, aqueles que receberam o Evangelho são justificados de seu pecado, santificados por seu Deus, adotados como seus filhos, inseridos em sua santa igreja e habitados pelo Espírito Santo. E a partir daí, os salvos, os redimidos, desfrutam de outras bênçãos celestiais aqui na terra. E uma das bênçãos, um dos desdobramentos é a ordenação do Espírito Santo. E vocês podem ver isso em versículo 22. O Espírito Santo atuando na vida do apóstolo Paulo. Veja o versículo 22. Compelido pelo Espírito Santo, eu estou indo para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer lá. Só sei que em todas as cidades, o Espírito Santo, mais uma vez, já me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Misericórdia, eu estou indo, mas o Espírito Santo já me advertiu. Isso está dando um tiro no pé da ideia de qualquer ideia de que sua vida vai ser muito melhor se você somente aceitar Jesus. Tudo vai dar certo. Não vai dar tudo certo aqui, mas um propósito, um motivo glorioso, eterno, que está atuando aqui na vida de Paulo por meio do Espírito Santo. E outro meio da graça do Espírito Santo, podemos dizer, é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo vem à tona ao longo desse trecho bíblico. Mas, vamos abrir parênteses aqui. Versículo 28, nós vimos a ideia da igreja. Nós vimos essa palavra igreja sendo usada. Mas como nós devemos entender essa palavra igreja a cada vez que nós chegamos a essa palavra no Novo Testamento? Igreja, eclesia. De fato, há dois sentidos da palavra igreja. Primeiro sentido se refere ao que chamamos de igreja universal. Não aquela igreja universal. Está amarrado, viu? Ou a igreja católica. Não aquela igreja católica. Não, quando eu uso esses termos, igreja católica, igreja universal, nós estamos falando sobre a reunião de todos os salvos, de todos os tempos, por meio de Jesus Cristo.
E a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mais uma vez, inclui as 9 descrições mais exaltadas sobre este corpo místico de Cristo. Outro termo nós usamos para esta. Mas nós temos que admitir que é difícil falar sobre a igreja nesta era presente sem centralizar-se nesta temática. A igreja local ou igrejas locais, como por exemplo a Igreja Batista Carvalho. Então, o que estamos falando sobre igreja local? Estamos falando sobre corpos visíveis de crentes aqui na terra, comunidades pactuais de discípulos de Cristo. Esta realidade compreende o segundo sentido da palavra eclesia. E à luz disso, não seria equivocado afirmar que Jesus morreu por suas igrejas. Deixe-me comprovar isso para vocês. Mais uma vez, versículo 28. Cuidam, apóstolo Paulo disse aos pastores, cuidam o rebanho, aquele rebanho situado na cidade de Éfeso, o qual o Espírito Santo os colocou para pastoreiam a igreja de Deus. Uma comunidade pactual de crentes que estava ali naquela cidade. O apóstolo Paulo também ele escreveu em 2 de suas cartas esta mesma frase. A igreja de Deus que está em Corinto. Ele também enviou uma outra carta às igrejas da Galácia. E bem antes do ministério do apóstolo Paulo, nosso Senhor Jesus referiu-se à igreja visível quando instruía sobre como resolver ofensas entre 2 irmãos, 2 membros da mesma igreja. Escutam as palavras de nosso Senhor Jesus. Ele diz que se o ofensor se recusar a ouvir, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano, ou seja, alguém que deve ser excluído da membresia daquela igreja. Então, podemos perceber que a vasta maioria dos usos da palavra igreja, eclesia, no Novo Testamento, visa um ajuntamento de crentes organizado num contexto particular, ou muitos desses ajuntamentos situados em uma região. Todavia, essa afirmação minha não implica que Jesus ama todas as igrejas locais. Nem que todas as igrejas desfrutam de seu Espírito. Essa afirmação minha também não implica que todas as igrejas representam seu reino. Por quê? Nós temos que reconhecer esta realidade. Há igrejas verdadeiras e igrejas falsas. E ligada a essa realidade, há pastores fiéis e pastores ímpios e hereges. Vamos ver esse conceito simples aqui que está na tela agora. Está ali na tela. Esse espectro ali, meus amados, está dividindo todas as igrejas na face da terra em 2 classificações distintas. Igrejas verdadeiras e igrejas falsas. É simplesmente assim. Mas é crucial repararmos essas 2 classificações. Eu explico isso muito no meu livro intitulado A Igreja Regenerada. Mas deixe-me resumir esta parte para vocês. Nós sabemos que, conforme a palavra de Deus, todos os juntamentos de igrejas falsas, aquelas igrejas que se encontram à esquerda da linha divisória, ali se constituem em uma aberração e ameaçam os discípulos genuínos e as igrejas verdadeiras ao seu redor. Portanto, meus amados, é necessário evitar esses juntamentos de igrejas falsas como você evitaria uma praga.
Além disso, é necessário proteger os membros dessa igreja da influência maligna dessas igrejas falsas. E parte da missão de sua igreja e parte da missão de minha igreja é tentar resgatar aqueles que caíram sob seu despojo. Nosso Senhor Jesus e seus apóstolos sempre estavam advertindo seus ouvintes e os primeiros discípulos sobre falsos mestres que distorciam o evangelho e afastavam as igrejas da verdade do evangelho. Eu lamento de dizer que muitos de nós hoje temos uma visão ingênua, uma leitura muito simplista com respeito a heresias e igrejas falsas. Mas nós não vemos isso no Novo Testamento. Os apóstolos sempre estavam tocando nesse assunto. E, inclusive, em nosso trecho aqui, Paulo receava que a praga demoníaca de heresia tentaria penetrar o seio da igreja de Éfeso. Veja ali versículo 29 agora. Agora acho que vai ser um pouco mais nítida o que ele estava advertindo aqui. Ele disse aos pastores ali, nessa reunião de despedida, versículo 29, eu sei que depois da minha partida, lobos velozes penetrarão no meio de vocês e não vão poupar o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, homens, vigiam. Lembrem-se de que durante 3 anos, jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Infelizmente, a previsão dele se tornou realidade. Mas essa terceira verdade nos dá esperança confiável, comprovando também que Cristo ama a sua igreja. Veja ali. Essa terceira. Cristo deu à igreja pastores idôneos para cuidá-la. Então, há 3 observações dignas de nota nesses 2 versículos ajuntados ali na tela. Vamos ler juntos? Paulo mandou e disse a eles: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastoreiam a igreja de Deus. Então, 3 observações dignas de nota. Primeira, Lucas, ele usa essas 3 palavras de maneira intercambiável. Presbíteros, bispos e pastorear ou pastores. Então, quando estudamos as ocorrências dessas 3 palavras ao longo do Novo Testamento, nós podemos constatar que presbíteros, bispos e pastores se referem ao mesmo ofício e aos homens que servem nele. Segunda observação, ali. A metáfora rebanho ali lança luz sobre a igreja, sobre o papel do pastor de 3 maneiras. Primeira maneira, Cristo, como bom pastor, deu a sua vida por suas ovelhas. E ele sabia na eternidade quais eram dele. Segunda maneira, mesmo assim, a igreja do nosso Senhor Jesus, nesta era presente, deve ser composta de ovelhas de Deus. Então, eu gosto muito dessa analogia de rebanho. Um rebanho é composto de ovelhas. Tem ovelhas recém-nascidas, ovelhas velhas, podemos dizer,
Ovelhas doentes, ovelhas que às vezes mordem, mas são ovelhas, não são bodes, e muito menos lobos. Por isso, os pastores são encarregados pela igreja a levar seu rebanho a formar a profissão de fé e o modo de vida desses membros pactuados. E o conceito teológico de membresia regenerada vem à tona com essa ideia. Eu expliquei isso ontem aos pastores que estavam aqui. Eu vou apenas resumir essa definição aqui no meu livro. Membresia regenerada afirma que somente crentes genuínos, não crentes perfeitos, mas crentes genuínos, devem se tornar membros de uma igreja autêntica e continuar nela. Terceira maneira, sobre rebanho aqui. Um pastor aprovado vai zelar pelo bem-estar de seu rebanho. Em outras palavras, um pastor idôneo jamais tomar vantagem de uma ovelha fraca e violá-la. Terceira observação. Agora, aqui pensando sobre esses dois versículos ajuntados ali. Ao longo do discurso do apóstolo Paulo, ao longo de sua despedida, nós percebemos que ele detalhou aos pastores presentes seu teor, que ele pregava, como ele ensinava e como ele vivia. Veja comigo o versículo 19 ali, mais uma vez. Ele disse que servir ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado. E vocês, homens, sabem que eu não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Pula também para o versículo 33, começa a falar sobre seu modo de vida. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos, quando eu estava entre vocês, essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Essa afirmação dele está também comprovando, afirmando a ideia de um pastor bivocacional. Nem todos os pastores podem, nem todas as igrejas podem sustentar seu pastor de maneira íntegra. E a história batista, nós vemos que a maioria dos pastores, ao longo da história da batista, realmente tinham uma outra fonte de renda além da igreja para sustentar sua família. É uma bênção quando a igreja pode, mas nem todos podem. Mas, voltando aqui, por que Paulo, por que o apóstolo lhes deu tantos detalhes sobre sobre seu ensino, sobre sua piedade e sobre seu empenho? Ele queria se gabar? Não. Ele não queria se gabar. Ele lhes lembrou para que esses homens imitassem a sua doutrina e seu modo de vida. Assim, esses homens também seriam discípulos de Cristo, irrepreensíveis e então qualificados a continuar no ofício do pastor. E esse padrão requisita aos pastores agora nos leva à quarta verdade, a qual também comprova que Cristo ama a igreja. E vocês podem ver ali. Cristo também deu à igreja todas as ordens necessárias. Cristo deu à igreja e aos pastores a serviço dela todas as ordens necessárias para a sua devida organização, para a sua devida obediência ao Senhor, para a sua devida ordem e para a sua prosperidade espiritual nesta era presente. Versículo 27, vocês podem ver ali, o apóstolo Paulo dando essas lembranças a ele.
quando eu estava com vocês, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Em outras palavras, o conselho divino. Versículo 32. Agora, homens, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Que legal. Está numa igreja onde o apóstolo Paulo estava presente. Mas ele já faleceu. O que nós vamos fazer? Sabe alguma coisa? A igreja não tem mais apóstolos. O melhor apóstolo é um apóstolo morto, meus irmãos. Mas nós não temos que ter apóstolos vivos mais. Pois graças a Deus, a sua divina vontade, a divina vontade de Deus está contida nas Escrituras Sagradas. Esse corpo do conselho se aplica também para todas as igrejas, de todas as culturas e em todas as gerações. E esse fato tem tudo a ver com o que nós chamamos a sola escritura e a implicação de sua suficiência, ou seja, a suficiência das escrituras. Por quê? Porque nós temos uma fundação aqui, alicerçado em Cristo Jesus e também fundamentado nos profetas e os apóstolos do Senhor Jesus. Então, a sola escritura é um princípio formal da reforma protestante que realmente deu tudo necessário para resgatar a ciência do Evangelho e a igreja na era dos reformadores protestantes. Deixe-me resumir esta parte da suficiência das Escrituras por meio dessa notável confissão de fé de New Hampshire, mais uma vez. Em seu primeiro artigo, ele fica resumindo as Escrituras, a sua autoridade e tudo isso, e sua suficiência. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial. A Bíblia tem Deus como seu autor, a salvação como sua finalidade e a verdade, sem qualquer mistura de erro, como seu conteúdo. A Bíblia Sagrada vai continuar sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da vida cristã, união cristã, e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. E o povo de Deus diz? Amém. Então, vamos recapitular. Vamos recapitular as 4 verdades já aprendidas aqui. Primeira, Cristo redimiu a igreja com seu sangue. Segunda, Cristo está com a igreja por meio de seu Espírito. Terceira, Cristo deu à igreja pastores idôneos para cuidá-la. E quarta, Cristo deu à igreja todas as ordens necessárias. E agora, em seu amor, é mais uma verdade ali. Em seu amor, Cristo confiou à igreja a sua missão. Mas qual é a missão da igreja? Nós podemos dizer que é a continuidade da missão que Jesus encarregava aos seus apóstolos, como o apóstolo Paulo. E podemos resumir essa missão assim, à luz do versículo 24. Qual é? Testemunhar do Evangelho da graça de Deus a todas as nações e estabelecer outras igrejas geradas e sustentadas pelo mesmo Evangelho da graça de Deus. O Martin Lloyd-Jones, o pastor congregacional, pastor inglês do século passado, ele aponta a suma importância desse Evangelho da graça de Deus e da missão de testemunhá-lo.
Sobre esse versículo ali, em versículo 24, ele disse o seguinte, eu cito: a graça autogerada, nascendo no coração de Deus, é oferecida às pessoas como nós, apesar de nós. É para judeus e gregos, escravos e livres, homens, mulheres, ricos e pobres, brancos e negros, simples e inteligentes. Não importa quem você é, quem eu sou. É oferecido a todos porque todos precisam dela, mais do que eles pensam. E, no final das contas, meus irmãos, há apenas duas coisas que sua igreja pode oferecer aos outros. Nós vemos hoje em dia uma grande presença de igrejas evangélicas oferecendo tudo. Mas no final das contas, há apenas duas coisas que essa igreja pode oferecer a outras. Quais são? Um relacionamento com Deus por meio de Cristo e um relacionamento fraternal uns com outros por meio de Jesus Cristo. As outras coisas estão na periferia. As outras coisas vão queimar e vão cessar a existir. E a base de cumprir a missão de sua igreja depende de sua fidelidade a Deus, sem dúvida. Nas questões de sã doutrina, de uma membresia regenerada, afirmada, sustentada, de mutualidade cristã e de ordem de culto. São assuntos importantíssimos, sem dúvida. Porém, meus amados, tais obrigações, podemos dizer, não fecham o circuito com respeito à missão de sua igreja. Podemos dizer que ter cultos regulares é fundamental para a obediência e saúde de sua igreja. Porém, manter o culto público em seus moldes regulares não é a fidelidade de sua igreja. Esses deveres que eu já mencionei proporcionam o alicerce para o cumprimento da missão da igreja. Em outras palavras, uma igreja fiel a Deus, uma igreja saudável, terá em seu DNA o impulso missionário. Senão, seus pastores devem exemplificar e incutir seu compromisso até que haja em seu meio. Se sim, os membros, não apenas os pastores, os membros vão levar a sério a grande comissão e o grande mandamento, ambos perto de casa e longe de casa. Além disso, uma igreja missionária não pode fazer missões de qualquer jeito ou com qualquer pessoa. Não, esses descuidos revelam uma teologia deficiente na parte da membresia e na parte dos seus pastores. Eu li um livro recentemente, publicado pelo Pronobis, que é bem interessante, Ortodoxia Missional. Deveria trazer um exemplar para você. Os dois autores dizem o seguinte: uma teologia ruim vai levar missões ruins. E missões ruins vão propagar mais e mais teologia ruim. Bem, à luz dessas 5 verdades que comprovam que Cristo ama a igreja, eu gostaria de compartilhar com os pastores em particular dessa igreja minhas próprias exortações finais. Podemos dizer que eu fui inspirado estudando desse despedido Paulo a fazer isso. Mas eu sei que nem todos que estão presentes aqui são pastores. Nem todos que estão presentes devem ser pastores. Não. Mesmo assim, eu creio que essas exortações aqui, essas exortações minhas, são pertinentes a todos em certa medida. Isso porque cada irmão, cada irmã, junto com seus pastores diáconos, pertencem à mesma igreja. E como membros, e zelam uns pelos outros.
Os membros precisam de seus pastores e diáconos, mas os pastores e diáconos precisam também de seus membros. Porque a igreja realmente é um conjunto de sacerdotes, por meio do sumo sacerdote Jesus Cristo. Então, deixe-me rapidamente dar essas exortações, em particular aos pastores, em certa medida a todos que estão aqui. Pastores, deem o seu melhor. Deem o seu melhor de seu empenho e orações à sua igreja. Esse ponto é crucial a todos, mas em especial aos pastores, uma vez que são separados para os ministérios da palavra e oração em prol da igreja que eles estão conduzindo. Em outras palavras, a igreja não deve receber as sobras de seu pastor. Segunda exortação minha. Pastores, sejam modelos de discípulo. Nós não somos católicos romanos, no sentido que nós cremos em ordens sacerdotais e vitalícios, podemos dizer. Não. O obreiro, até o pastor, é útil ao serviço da igreja à medida que ele é repreensível diante de Deus e repreensível diante dos homens. Então, pastores, sejam modelo de maridos cristãos, pais cristãos, evangelistas, vizinhos exemplares e cidadãos responsáveis. Terceira exortação minha. Som de pipoca aqui. Terceira, pastor, levem a sério a confissão de fé desta igreja. Esse símbolo, confissão de fé, resume as convicções bíblicas que esta igreja prega, defende e pretende repassar à próxima geração dos membros. Os membros, pastores, os membros não vão entender a relevância da declaração de fé dessa igreja se seus pastores não entenderam a importância em manter a fé comum. Assim, pastores, sejam os conservadores da confessionalidade desta igreja. Uma das melhores investimentos que você pode fazer para o futuro dessa igreja é ser conservador da confessionalidade dessa igreja. Quarta exortação. Ore, exemplifique e organize essa igreja para que as metáforas bíblicas brilhem em seu meio. Pastores, analogias como noiva de Cristo, o corpo de Cristo, rebanho de Deus, edifício espiritual, oferecem ilustrações didáticas e inspirativas sobre quem é a igreja e o que a sua igreja deve ser, em que deve crer e o que deve fazer. Quinta exortação. Falam constantemente como a participação na igreja se liga ao discipulado dos membros. Isso quer dizer, saliento como a comunhão cristã é vital para a prosperidade espiritual de ambos, o membro e de sua membresia. E faça essa conexão para que todos os membros entendam e consigam explicar isso às outras que estão em seu meio, que estão ainda em cima do muro com respeito de ser de fato um membro de uma igreja. Sexta exortação. Lideram toda a membresia a colocar com os pais na educação espiritual e social de seus filhos, bem como crianças sem pai em casa. Deixe-me repetir isso, pois nós precisamos muita ajuda hoje em dia. Pastores lideram toda a membresia a colaborar com os pais na educação espiritual e social de seus filhos, bem como as crianças sem pai em casa.
Meus irmãos, a mocidade atual, mais do que nunca, necessita dos exemplos, conselheiros e amigos de homens e mulheres piedosos e responsáveis. Muito importante, muito importante. Sétima exortação. Vocês estão comigo ainda? Eu tenho 10, não perca a esperança, viu? Sétima. Destaquem a beleza das chamadas ordens da criação e como o Senhor as instituiu para o florescimento humano. Eu sei que vocês estão estudando o livro de Gênesis agora, e o livro de Gênesis vocês podem ver na nitidez essas ordens da criação. Nós vemos essas ordens da criação nos primeiros 5 capítulos do livro de Gênesis. E como Deus instituiu essas ordens da criação para o florescimento humano, para a sua prosperidade. Ordens da criação que tem tudo a ver com isso, a santidade de vida. Desde a concepção até a morte natural. Também a sexualidade dentre os parâmetros que Deus estabeleceu. Também seus relacionados papéis de gênero. E casamento que é heterossexual, monógamo e vitalício. Bênçãos também, outra ordem da criação que nós temos que recuperar rapidamente, é a bênção de ter filhos. E muitos filhos. Aprendi isso bem tarde. Deveríamos ter mais. Também trabalho. Qualquer trabalho legítimo é digno. E nós devemos celebrar isso. Também o uso apropriado da criação. E a beleza, a importância da organização civil. Então, as gerações atuais precisam de sua ajuda, pastores, e dos mais membros a entender como tais instituições são bênçãos. E como o Evangelho provê a sua preservação nesta era presente. Nossas igrejas, mais do que nunca, devemos ser os guardiões das ordens da criação. Oitava exortação. Eu estou fazendo isso porque eu tenho 56 anos. Segunda vez que eu estou em Goiânia. Talvez essa seja a minha última vez. Então, eu estou dando esse recado, minha despedida a esta igreja. Oitava exortação. Pastores, mantenham diante dos membros os servos e os empreendimentos missionários que esta igreja está apoiando. Se os pastores não interessaram em missões, a igreja jamais importaria. Então, pastores objetivam que os membros seguram as cordas desses servos e oram pelos nomes dos missionários e missionárias que essa igreja está apoiando. Então, um dos pastores deve despachar essa semana, ao longo do ano, um nome de um missionário, de uma missionária que essa igreja está apoiando. O número de telefone ser apropriado para que vocês possam dar mensagens de encorajamento, exortação a esses servos. Penúltima exortação. Pastores, levam a igreja a praticar o que eu chamo de cooperação intereclesial criteriosa. O que significa isso? Nós sabemos que a sua igreja não pode colaborar com qualquer igreja. A sua igreja não pode receber qualquer obreiro para dar apoio e tudo isso. Então, nós temos que entender esse tipo de triagem com respeito a isso. Então, vocês podem ver ali, nesse livro ali, o maior texto eclesiológico do planeta, podemos dizer. Vocês podem ver ali o que eu chamo do princípio de triagem.
Quanto mais a sua igreja tiver em comum com outras igrejas ou qualquer pessoa ou organização a seu serviço, mais intensa poderá ser a sua colaboração. Nós temos que reconhecer isso. E fazendo isso, nós podemos ter certeza que sua igreja não está recebendo uma influência negativa, uma influência que vai desviar a igreja de sua fidelidade a Deus. E a última, cultivem um ambiente na igreja que instrui e motive aqueles que aspiram às vocações pastoral e missionária. A próxima geração de missionários e missionárias estão nesta igreja. E uma grande parte de sua formação vai ocorrer nesse contexto eclesial. Eu não estou criticando os seminários teológicos. Eu dou aula em várias faculdades e seminários teológicos brasileiros. Porém, Jesus morreu pela igreja. Ele não morreu pelo seminário teológico. O seminário teológico tem seus papéis a serviço das igrejas para lapidar o obreiro. Porém, a maior de sua formação vai ocorrer nesse contexto ali. Por isso, eu acabei de escrever essa biografia missionária, pois nós podemos ver em nitidez que os missionários batistas pioneiros, quando eles chegaram, eles já tinham uma formação, e a vasta maioria daquela formação ocorreu em suas igrejas antes de vir para cá. Bem, que esta igreja seja mais e mais um celeiro de futuros pastores, diáconos, diaconisas, bem como missionários e missionárias às nações. Vamos orar? Agradecemos a Ti, Senhor, pela clareza de Sua palavra. E como o Senhor, por meio de Seu Espírito, está nos dando olhos para ver a Sua palavra. Nós hoje confessamos e celebramos que Jesus, Seu Filho eterno, mudou nosso viver. E que nós temos um privilégio de articular a glória do Evangelho da graça do Senhor aos outros hoje. Também, Senhor, eu agradeço a Ti pelo privilégio de partir a palavra de Deus a esta igreja. E que essa palavra, lida e também explicada, faça seu trabalho nos corações de cada um aqui. E se isso ocorrer, nós vamos dar toda glória, honra a Ti. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.